Alerta estupidez. Eu adoro ver acidentes e pancadaria. Às segundas, terças e quintas, às 8h45 e também em podcast. Somos a polícia! É estupidez. Assim, nestas coisas dá para sempre usar aquela máxima daquele jogador de futebol, prognósticos só mesmo no fim da entrega, porque às vezes há grandes surpresas. Deixem-me dizer-vos que eu acompanho os Oscars, efetivamente como profissional, desde 1986. E habituei-me a que há uns anos que as coisas se baralham todas ao abrir do envelope. Olá a todos e bem-vindos à nossa Watch Party, o podcast de cinema e séries da Renascença, feito por 3 jornalistas que nas horas vagas consomem muito conteúdo para vos dizer o que não podem perder. Eu sou a Inês Braga Sampaio e quando era pequena costumava treinar discursos de aceitação do Oscar de melhor atriz em frente ao espelho. Eu sou o João Malheiro e já não falho em acompanhar uma cerimónia dos Oscars em direto há mais de 10 anos e faltam poucos dias para que se realize mais uma gala da Academia de Cinema norte-americana. A 98ª edição dos Oscars decorre como sempre em Los Angeles, na madrugada de 15 para 16 de março, hora portuguesa. Para nos ajudar a antecipar a cerimónia e sobretudo acertar nas previsões dos vencedores, recebemos agora um convidado que sabe muito bem o que é acompanhar esta gala. É jornalista de televisão desde 1986, autor e apresentador de vários programas de divulgação de cinema. Já fez mais de 2.000 entrevistas a estrelas de cinema e coordena e apresenta o mais antigo magazine de cinema da televisão portuguesa, chamado, adivinharão, Janela Indiscreta. Vai acompanhar, como é habitual, a transmissão dos Oscars na RTP. Falamos, claro, se ainda não tiverem adivinhado, de Mário Augusto. Bem-vindo ao Watch Party. Olá, viva! É um prazer estar Mário. aqui convosco mais uma vez. Já vamos perceber quem é que o Mário Augusto acha que vai sair de Los Angeles com a estatueta na mão, mas primeiro vamos às novidades. Começamos pelo streaming, porque já se estreou a terceira temporada de The Capture, 4 anos depois da segunda. O primeiro episódio está disponível na HBO Max desde segunda-feira e há mais 5 a caminho, com um lançamento semanal. E o Watch Party falou com o criador e 2 atores da série, não foi, Inês? É verdade, para uma série em que não podes confiar em câmaras, lá fui eu falar com eles por videochamada. Mas vamos ao que interessa, porque como é que se mantém a história da agente Rachel Carey, a protagonista da série, que tem tantos twists, deepfakes, conspirações políticas, como é que se mantém esta série sempre nova e surpreendente? O criador, Ben Shannon, explica. Mantenho as coisas frescas, mudando, digamos, a pergunta. Na primeira temporada podes confiar no que vês nas imagens de videovigilância. Na segunda temporada, podes confiar nas notícias. Nesta terceira temporada, podes confiar nos teus próprios olhos. Desta vez, Carey começa a sentir que a sua própria memória foi hackeada. E a prova de que não podemos mesmo confiar nos nossos olhos, digo-te já, João, é que eu ia jurar que o sofá em que eles estavam sentados era de outra cor. Como aquele vestido. Exatamente, achava eu que era verde mentol e afinal era às riscas amarelas. Podem ir ver o vídeo depois para comprovar. Exato, está no site da Renascença e no YouTube. A atriz principal da série, Holliday Grainger, estava lá e ela, pelos vistos, também é fácil de enganar por admissão própria, ao contrário da agente Rachel Carey, que nesta terceira temporada vai mesmo ter de se agarrar àquilo em que acredita. Carey é uma personagem que é muito segura de si mesma. Eu provavelmente sou muito fácil de enganar, mas ela não. Ela é alguém que sabe o que sabe e mantém-se sempre fiel a si mesma, mas também não tem medo, porque não quer viver segundo as expectativas dos outros. Adoro isso nela. Ela deixa-te sempre em alerta ao longo desta temporada, pela forma como se mantém sempre fiel a si mesma e às suas crenças, mesmo quando os espectadores começam a duvidar dela e começamos a pensar que ela está a duvidar de si própria. Também falámos com o ator Ben Miles, que se mostra muito entusiasmado com o papel que a sua personagem, Danny Hart, assume na temporada 3. Ele toma uma posição moral no final da segunda temporada, a escolha moral de sair de algo que percebeu que é corrupto e que opera por razões que ele não consegue aceitar. Mas é absorvido de volta na terceira temporada, quase irresistivelmente, por diversas razões. É mais uma viagem pessoal para ele esta temporada, o que foi muito divertido para mim. O criador e 2 atores de The Capture em entrevista ao Watch Party para ler e ver na íntegra em rr.pt. Once upon a time,
E já pelo cinema, destaque para uma proposta bastante explosiva e violenta. Falámos da reposição de Kill Bill, desta vez numa experiência única de mais de 4 horas que junta os 2 volumes, a oportunidade perfeita para rever ou ficar a conhecer o Conto da Vingança, protagonizado por Uma Thurman, em que uma assassina traída pelo antigo patrão decide vingar-se de todos os que a magoaram. O clássico de Quentin Tarantino, como nunca foi visto antes, porque esta sessão também traz cenas eliminadas, planos alternativos e uma sequência em anime. Uau. Uma grande estreia, literalmente, que chega esta quinta-feira. São muitas horas, mas certamente vale a pena. Agora, se preferem algo novo, chegou aos cinemas O Feiticeiro do Kremlin. Não tem a ver com Wicked nem a Judy Garland, mas trata-se, isso sim, de um retrato da ascensão de Vladimir Putin, o presidente da Rússia, no final da Guerra Fria, e do assessor político que o ajudou. É um filme com um elenco de peso, basta ouvirem os seguintes nomes: Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander e Jeffrey Wright, entre vários outros. É uma proposta para perceber melhor o passado do líder da Rússia. Dadas as novidades, voltamos agora à conversa com o Mário Augusto para antecipar a gala dos Oscars. A 98ª edição dos Oscars não será a noite mais fácil para quem gosta de apostar em vencedores. Várias categorias estão em aberto, já que os candidatos foram dividindo estatuetas ao longo da época de prémios. No entanto, na categoria de melhor filme, as coisas até parecem bem encaminhadas para um filme em particular. Recordamos os 10 nomeados: Pecadores, Bugónia, F1, Train Dreams, Valor Sentimental, O Agente Secreto, Marty Supreme, Hamnet, Frankenstein e Batalha Atrás de Batalha. Este último parece o mais bem posicionado, tendo varrido quase todas as galas até agora. E Mário, começamos precisamente por aí. O Batalha Atrás de Batalha tem mesmo a vitória garantida? E se sim, porquê? Assim, nestas coisas dá para sempre usar aquela máxima daquele jogador de futebol, prognósticos só mesmo no fim da entrega, porque às vezes há grandes surpresas. Deixem-me dizer-vos que eu acompanho os Oscars, efetivamente com profissional, desde 1986. E habituei-me a que há uns anos que as coisas se baralham todas ao abrir do envelope, seja porque quem abre o envelope se engana e diz quem é que gostava que ganhasse e não é o que está escrito no envelope. O nosso caso La La Land já aconteceu. Ou seja porque a votação reflete ou é resultado de fortes campanhas de promoção, uma tendência daquele ditado muito popular, Maria vai com as outras, portanto, muitos daqueles 5.000 e tal votantes acabam por votar por tendência, porque leem nos jornais, porque perceberam os grandes outdoors que estão espalhados por toda a cidade de Los Angeles e vão do carro, olha, se calhar vou votar naquele. E, portanto, há aqui uma dinâmica que tem de surpresas por vezes, daí este ano se dizer que o Batalha Atrás da Batalha é o forte favorito, porque tem acumulado muitos prémios de diversas áreas, de diversas classes profissionais e diversos organismos, e porque o Paul Thomas Anderson merece. É o meu favorito, devo confessar, mas também é verdade que este ano, na lista dos 10 nomeados, eu não me lembro de tanta diversidade de géneros e de conceitos de produção como este ano temos, desde o Fórmula 1, que é o filme blockbuster, e aliás, eles ao ano passado tinham colocado o Wicked, portanto eles passaram a distinguir também na lista os grandes sucessos de bilheteira. Isso faz sentido? Faz sentido porque a Academia cada vez mais tem que se preocupar com a forma como vai lidar com o futuro. E é assim, se olharmos para a história dos Oscars, há muitos anos que o filme que leva a estatueta principal de melhor filme não é seguramente aquele que fica na história. Desde os anos 30, 40, que há filmes que não funcionam. E depois ninguém se lembra deles. Lembra-se do que ficou em segundo lugar ou terceiro lugar nas nomeações e nas vitórias. E esses sim às vezes ganham um lugar na história do cinema e nada mais acontece em relação aos grandes vencedores desse ano. Ou seja, a estatueta também não é um sinónimo de imortalidade? Não, nem é uma forma de distinguir efetivamente os melhores. Exato. Distingue alguns dos melhores.
E temos que ver e olhar para dentro do que é que está por trás dos Oscars, é para promover e vender cinema. Foi assim na sua origem, apesar deles terem criado em 27 um nome pomposo para a atribuição de um prémio, Academia das Artes e Ciências Cinematográficas. Só o nome já mete medo. É tudo doutores lá naquela academia. Na verdade não eram gente do cinema que queria dignificar a indústria e dar-lhe projeção, porque a rapaziada do cinema na altura, dos filmes, andava-se a portar muito mal. Andavam em grandes escândalos sexuais, em grandes balbúrdias de desbaratinar dinheiro. Passado muito tempo as coisas não mudaram assim tanto. Não, muda. Aliás, eles neste momento, eu acho que é engraçado que a história do cinema tem uma particularidade em relação às outras artes. Para já, é muito curta, são 130 anos. Sim. E depois está em constante mutação. É uma coisa verdadeiramente impressionante. Ao fim de 30 anos de se começar a projetar cinema, já se começava a falar de uma transformação do mudo para o sonoro, em 27. 10 anos depois das primeiras sessões de cinema em Paris e em Nova Iorque e no resto do mundo, que também a forma como ele foi difundido foi rápida, já se estava a pensar numa indústria. Passado pouco tempo do som, já se estava a incluir a cores. Depois os efeitos especiais, o digital, toda esta dinâmica não para de crescer e estamos num período onde isso tudo está a voltar a acontecer. Ou seja, isto é cíclico. Nós não sentimos com a mesma intensidade com que se está a viver agora esta fase de transformação pela inteligência artificial e pelas novas tecnologias digitais, mas há 15 anos atrás os filmes eram projetados em película, eram filmados em película. Exatamente. Hoje só alguns querem filmar em película porque querem manter aquela magia do antigamente. Nós até tínhamos aqui uma pergunta mais para o fim, que era, porque a gala também é política muitas vezes, e lá está, o cinema está neste momento em transformação entre o streaming, temos um acordo da Warner Bros. Que pode ir tanto para a Netflix como para a Paramount, a administração Trump... Penso que já vai só menos para a Paramount, Exato. que a Netflix já... A inteligência artificial muito presente, estes temas podem todos estar na cerimónia, podem... assim, fazer-se refletir. Eu esta semana estava a discutir com um amigo do meio um pormenor engraçado. Nós há 3 anos atrás, ou há 2 anos e meio, tivemos a greve dos argumentistas. Sim. Que nós não entendemos bem, ou seja, percebemos o propósito, percebemos que estava em causa muita coisa, mas só agora é que está-nos a cair a ficha e percebemos que realmente estamos a falar de uma coisa que é extremamente complicada para uma indústria muito organizada, muito corporativa. E aquilo que eles estavam a discutir na altura, que nós não entendíamos ainda muito bem, a inteligência artificial, a entrada do digital, a forma como aquilo funciona, nós hoje, tanto a imagem como as histórias, já podem ser todas elas desenvolvidas através da inteligência artificial. Era isso que eles estavam a lutar na altura. Agora, isso é para se parar, não sei se consegue, não se vai conseguir parar, porque o truque aqui é saber usar essas ferramentas para tirar partido delas, para facilitar o trabalho. Antigamente, por exemplo, quando penso em filmes grandes clássicos como o Lawrence da Arábia e imagino como é que eles fizeram o filme, as dificuldades logísticas, os equipamentos, as confusões que aquilo tinha de estrutura de produção, bastava naquela cena com os camelos que não são atores, não seguirem a rota para se dar cabo de quilómetros de película. Exato. Eu lembro-me sempre daquele exemplo, um dos meus favoritos, do Cleópatra, em que o filme ardeu e de repente eles já se davam bem e a química já não era igual. Exatamente. Ora bem, tu hoje dizes, olha, vamos filmar assim que depois os camelos nós metemos-los lá. Exato. E nós não conseguimos perceber que tem lá uns camelos que são digitais. Aliás, há esta polémica agora muito recente daquela luta entre o Tom Cruise e o Brad Pitt. Sim. Tu olhas para aquilo e dizes, mas espera aí, isto é mesmo real?
é que parece-nos muito real. Sim. Aliás, depois disso, portanto, isto dá-me a entender que faz parte de um processo e de uma intenção também mostrar o potencial destas ferramentas, não tanto para assustar, mas para despertar a curiosidade. Por exemplo, se vocês hoje forem ao YouTube e lá procurarem coisas de cinema, aparece-vos logo uma listagem infindável de vídeos do antes e depois, dos behind the scenes de filmes, Sim. com os atores na altura e a serem abraçados pelos os mesmos hoje. É uma coisa verdadeiramente... Eu já vi muitos desses, porque fico curioso, e disse, espera aí, isto está a chegar a um nível que é assustador, mas é evolução. Não há forma de escapar a isto, e isto vai nos levar a outro sítio. Porque, se pensarmos bem e conhecendo a história, nós temos uma capacidade maior de projetar o futuro. Conhecendo bem a história, o que é que aconteceu com o advento do som? Limitou muito a criatividade, excessivamente limitou essa matou carreiras também. E deu cabo de carreiras. As carreiras, então, isso foi uma desgraça. A maior parte deles tiveram que arranjar outros empregos porque não sabiam fazer, essencialmente, porque não estavam preparados para interpretar e falar ao mesmo tempo. Que é uma coisa que para nós é impensável. Mas, nesta altura, mas mais grave do que isso, é que, na verdade, essa transição fez com que grande parte daquela gente que fazia cinema não tinha formas e a liberdade criativa, porque a técnica limitava-os muito. É por isso, aliás, basta pensarmos numa das expressões, os americanos chamam aos estúdios de cinema soundstage. Os soundstages, o que é que são? São palcos de som que eram insonorizados com qualidade técnica para se poder lá filmar e registar o som, o que quer dizer que os filmes tinham que ser todos feitos naquele pequeno espaço. Aliás, basta vermos um filme como o Singing in the Rain para percebermos o que é que foi a dificuldade de transição do mudo para o sonoro de uma maneira cómica, mas foi dramática para muitos deles. Um grande filme, diga-se. Portanto, estamos a falar de um período que igual hoje, mas em versão digital. Pois, exato. Mudam os tempos, no fundo as pessoas não mudam, por isso vamos continuar sempre num processo cíclico, não é? Sim, é assim com tudo, não é? Com todos os processos de arte, tirando as técnicas da arte clássica, a pintura, a literatura, a música, não há forma de alterar. Mesmo na escrita, a inteligência artificial consegue simular muito bem muitas das técnicas de grandes autores, e na música também. Uhum. E por falar agora em artes performativas, como a música, já falámos desta imprevisibilidade da gala dos Oscars este ano. Também imprevisível está a categoria dos atores, ou a maioria das categorias dos atores. Vamos por partes. Melhor ator parece uma corrida a 3 entre Timothée Chalamet, Michael B. Jordan e Wagner Moura. As categorias secundárias também não estão fáceis, diga-se. Temos para melhor ator secundário Benicio del Toro, Jacob Elordi, Delroy Lindo, Sean Penn e Stellan Skarsgård. E depois para melhor atriz secundária Inga Lillies, Amy Madigan, Wunmi Mosaku, Elle Fanning e Teyana Taylor. E já agora não mencionámos isso, mas em melhor atriz Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Emma Stone e Renate Reinsve. Ora, quais seriam os teus palpites para estas categorias? Assim, eu acho as mais difíceis sempre de acertar são as secundárias. Primeiro, porque é um Oscar de acerto e de honra para o vencedor. E aí a coisa pode refletir tendências e gostos pessoais e amizades. Porque é importante que se diga que nas categorias são os próprios parceiros que votam. Ou seja, para atores são os atores, para as atrizes, para atrizes e atores. Portanto, a representação é um naipe de atores e atrizes que votam, e realizadores são realizadores. Melhor filme, toda a gente vota. Portanto, o que torna a coisa um bocadinho mais difícil. Deixa-me só fazer aqui um parênteses em relação ainda àquilo que acabamos na análise sobre o melhor filme. É que não é normal termos
tantos filmes. Neste ano temos 2 filmes estrangeiros na categoria de melhor filme. Ainda por cima, um filme nórdico. O Sentimental Value, Sentimental Value, o valor sentimental. E o Agente Secreto. Ou seja, o Brasil está neste momento em alta, 2 anos seguidos. Sim, já depois de Eu Estou Tu Aqui. falavas do Wagner Moura, eu não sei se ele terá, e pode ser até porque o Michael B. Jordan é muito querido na América e é um ator que tem feito uma carreira muito, muito, muito curiosa. O Timothée Chalamet começa a ser o Leonardo DiCaprio destas coisas. Exato. É um jovem que vai lá várias vezes e, aliás, 2 anos seguidos ele está nomeado. Mas também ainda tem muito tempo. Ainda tem muito tempo. Portanto, eu aqui temos aqui um grupo de atores muito bons. O Ethan Hawke também está no auge da idade ainda para fazer umas coisas. Ele é rapaz da minha idade, portanto está. E este filme está muito bem, mas assim, eu se calhar tendencialmente vou escolher o Michael B. Jordan, que o outro dia vi uma entrevista muito curiosa dele, em que ele está há mais de um ano a viver em Londres, porque o próximo filme, o Thomas Crown Affair, é mais um remake do clássico. Ele queria absorver a cidade e o ambiente, portanto mudou-se para lá onde vai filmar. E é um ator que tem uma carreira muito curiosa, e que fez telenovela, fez séries de televisão. Fez Marvel também. Fez já na fase de ator rico. Mas começou por baixo e ascendeu muito jovem, até o topo. e foi sempre a subir. Até que o Stallone o apanhou para mais uma versão do Rocky. Portanto, eu aqui nos atores, o Michael B. Jordan poderia ser o meu vencedor favorito. No caso da melhor atriz, a coisa não é tão fácil, apesar da Jessie Buckley estar a limpar tudo que é prémios, e poderá ser uma forma de compensar o Hamnet se não ganhar melhor filme. Ter ali exatamente. Depois também há um bocado essa gestão, não é? E é uma representação muito emocional, é um filme tocante. Que é o que a Academia costuma gostar, geralmente. E ela está muito bem, porque ainda por cima estreou a semana passada A Noiva, onde ela faz de namorada de Frankenstein, que é papel completamente diferente. E isso, a escolha de estreia na altura certa, dá-lhe pujança, dá-lhe projeção. Ela é muito versátil, ela tem este lado. Bem, quanto aos secundários, é que a coisa é aí mais complicada. No caso deles, eu se calhar estou aqui dividido entre o Benicio del Toro e o Sean Penn, apesar de Stellan Skarsgård preencher bem os requisitos para este prémio de melhor ator secundário. É um ator muito multifacetado, toca todos os géneros, desde o Piratas das Caraíbas a filmes mais intelectuais, desde o Mamma Mia a filmes europeus. Ele está em todas. E era um bom prémio de carreira também para ele. Era um prémio de carreira. Mas aqui também temos que analisar que o Sean Penn também pode ter um prémio de carreira e tem uma grande participação no Batalha Atrás de Batalha, apesar de ele ser um desalinhado do sistema e da indústria em Hollywood. E ele próprio já tem o Oscar já tem a sua estatueta lá em casa. Em relação às senhoras, aí é que a coisa pode ser mais difícil. Curiosamente, temos aqui as duas nórdicas no mesmo filme, intérpretes e candidatas. Exatamente. Mas temos aqui... é muito difícil escolher a melhor atriz secundária, porque, tendo em conta o princípio da escolha para secundário, pode ser um prémio de carreira, pode ser um reconhecimento do trabalho feito recentemente. Estamos aqui a falar, por exemplo, no caso das nórdicas, do valor sentimental. Além do valor sentimental, lembro-me de ter visto uma delas num outro filme, não conheço tanto a carreira. Exato, são relativas desconhecidas do público em geral. A Teyana Taylor também tem conseguido ganhar prémios, portanto... Sim, e também é um nome mais recente, pode ser o newcomer, Sim, não é? Ela apareceu do nada e agora é a consagração dela. Tem uma carreira multifacetada, ela não é só atriz, ela também é da música. Exatamente. E depois temos uma, eu confesso, eu não acho que seja o ano dela, mas já começa a ser habitual ver Elle Fanning
nos grandes que filmes. está muito bem. Está incrível também. Ainda é jovem também. É muito jovem ainda. Muito jovem. Não sei. Aqui tenho alguma dificuldade em escolher. O Pecadores, a Umi Mosako, pode também levar a onda dos Pecadores. Ganhou os BAFTA, que até é um bocado e não podemos fora da esquecer caixa. que o Pecadores é o filme mais nomeado de sempre. Portanto, vai ser o mais derrotado de sempre, comparativamente ao número de Oscars ganho e número de Oscars atribuídos. Mas se calhar pode ser um dos vencedores da noite em diversas categorias mais técnicas e nestes papéis secundários. Ela aqui poderia ser uma vencedora. Obrigada, Mário, por teres vindo ao Watch Party. Ainda não vamos deixar-te partir para Hollywood, no entanto, ou para a cabine de acompanhamento dos Oscars. Já vou lá poucas vezes. Ou para Espinho, pronto. Exato. E isto porque pedimos sempre ao nosso convidado para recomendar um filme ou uma série. Só há um senão, que é como os discursos dos Oscars, eles têm pouco tempo, tu só tens 30 segundos para dar a tua recomendação. Eu vou dizer o que vi recentemente, O Sequestro, com o Idris Elba, que é a continuação de um outro anterior, uma outra série anterior, muito interessante. Achei este menos empolgante do ponto de vista narrativo. Escreve-se de uma maneira hoje para televisão e para séries de streaming muito frenética, tudo é muito rápido, tudo acelera e tem um arco narrativo para cada episódio que nos surpreende sempre. Apesar de não ser verosímil, nada daquilo é verosímil às vezes, mas não interessa, nós estamos lá para nos entreter. Portanto, Sequestro, produção e interpretação do Idris Elba, é uma série que se passa em Berlim sobre um sequestro de passageiros num metro, e tudo aquilo tem ligação com a série anterior, que era um sequestro dentro de um avião. Idris Elba, o eterno 007 que até agora ainda que não nunca foi. Exatamente. Eu acho que aí os americanos andam zangados porque queriam que fosse um ator à escolha deles e está escrito em contrato que tem que ser um ator inglês. E querem um ator mais novo. E tem que ser um ator inglês. Exato, é a obrigação tem que ser. do contrato. Que também faz sentido manter. Tem que ter sotaque, senão. Exato. Ora, obrigada ao Mário Augusto mais uma vez. O Mário vai estar a acompanhar a madrugada dos Oscars na RTP. A transmissão também pode ser Começa acompanhada. mais cedo este ano, às 11 da noite. Pronto, e é tudo para ver Disney Plus e RTP. E por cá, na Renascença, também vamos acompanhar os principais momentos dos Oscars em rr.pt e teremos logo a seguir um episódio especial de rescaldo. Depois disso, já na programação habitual, mais um convidado para falar de cinema e televisão. Marquem no vosso calendário, temos uma nova Watch Party todas as semanas, às quintas-feiras. Até lá, podem ouvir este e outros episódios em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença, em rr.pt. Não se esqueçam de subscrever o feed do Watch Party na app que mais gostam de usar e de enviar as vossas sugestões para o e-mail watchparty@rr.pt. Este podcast tem sonorização de Paulo Teixeira, José Luís Moreira, ilustração de Rodrigo Machado, com apoio à produção da Ariana Cruz. Alerta estupidez. Eu adoro ver acidentes e pancadaria. Às segundas, terças e quintas, às 8h45 e também em podcast. Somos a polícia! É estupidez.